Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para compreender melhor os inconvenientes ou possibilidades que se geram nos relacionamentos interpessoais, temos primeiramente que entender que são estes relacionamentos, assim como a sua importância. Os relacionamentos interpessoais são toda e qualquer interação individual através da qual, de alguma maneira, nos comunicamos com outros indivíduos. Os relacionamentos interpessoais são uma teia complexa sobre a qual se tece a sociedade. A sociedade existe em relação direta a como é que são estes interrelacionamentos. Segundo a história, os relacionamentos interpessoais sempre foram regidos pelos parâmetros aceitos pelas culturas e tradições das sociedades em que aconteciam. Em geral, na base de valores éticos e morais, tradições, preceitos e dogmas religiosos, os mesmos que determinam o paradigma social dominante de todo grupo de pessoas na história. A visão reducionista do paradigma cartesiano foi e ainda é, desde aproximadamente 350 anos atrás, a única forma aceita pela ciência ortodoxa de explicar, estudar e evoluir dentro da nossa realidade. E ainda que a história não tenha sido linear, esta forma de ver o mundo veio a ser questionada pela visão holística, que contrapôs sua visão integral e a observação do todo na sua constante interação para compreender a realidade aos princípios do paradigma cartesiano, que vem a ser o mecanicismo, o determinismo e o reducionismo. Bom, paralelamente à necessidade de ver a vida de uma forma mais integrada, surge, pelos anos 1920, a teoria geral dos sistemas, como para compreender e estudar multidisciplinarmente os sistemas biológicos complexos. Isto em resposta à visão reducionista da ciência oficial. Porém, esta teoria rapidamente ganhou os estudiosos de praticamente todas as áreas do conhecimento, munindo de leis universais a visão holística e lhe oferecendo um quadro conceitual extremadamente abrangente, promovendo, dessa maneira, uma visão ainda mais holística e integrada na análise e resolução de problemas. O nosso trabalho, dentro da naturologia e da iridologia, sempre foi holístico e sistêmico. E esta visão, esta forma de ver a realidade, ficou ainda muito mais evidente na nossa capacitação como facilitador em constelações familiares sistêmicas de Bert Hellinger. Olhar para os relacionamentos interpessoais de uma forma holística e sistêmica nos oferece uma visão muito mais abrangente e compreensiva desta interrelacionalidade, muito mais humanamente inteligente que a forma cartesiana e majoritariamente linear de ver e experimentar a vida. Porém, que é isso de ver a sociedade e seus interrelacionamentos de forma sistêmica? Um sistema é um conjunto de elementos conectados que interagem com suas características próprias, organizadamente, para alcançar objetivos comuns. No caso da família ou dos sistemas sociais, trata-se de sistemas abertos, pois estes interagem constantemente com o meio. A visão sistêmica refere-se à capacidade de compreender e analisar um sistema como um todo integrado e envolve a possibilidade de perceber as interações e interdependências existentes entre os diferentes elementos que compõem o sistema. Ao aplicar a visão sistêmica, busca-se entender como as partes de um sistema se influenciam mutuamente e como suas interações afetam o desempenho global do sistema, incluindo o fato de que qualquer mudança em uma parte do sistema terá impacto nas outras. E, portanto, é importante considerar as consequências que geramos ao tomar decisões, fazer escolhas ou agir através de comportamentos desequilibrados. Demos um exemplo. Olhemos para uma família padrão. Esposo, esposa, os pais da esposa e o filho do casal, de uns 5 aninhos. Trata-se de uma situação simples
impossível, onde o esposo discute irreconciliavelmente com seu sogro na mesa de domingo. Este se levanta e vai embora. Independentemente de qual lado tenha mais ou menos razão, quantas possibilidades se abrem para o que acontecerá nos relacionamentos dentro deste grupo familiar nos próximos dias, meses ou anos? Durante a discussão, a tensão pode ter desequilibrado o emocional da família inteira. A esposa pode ter se indisposto profundamente com seu esposo. Afinal, ele discutiu com seu pai e este ficou muito alterado. Ou pode ser que a esposa tenha apoiado a posição de seu esposo, o que pode ter magoado muito mais ainda a seu pai e deixado a sua mãe sem saídas sobre as atitudes que deverá tomar no futuro. Se, por exemplo, o aniversário do pequeno neto virá a ser nos próximos dias, será que os avós vão ir à casa da sua filha? Que importância terá isso na vida do neto? Quanto influenciará nas relações futuras do matrimônio? Será que tudo continuará como era antes? E o sogro? Quanto sentirá de culpas pela sua intransigência? Quanto essa sensação de culpa afetará seu sono, sua antiga gastrite, sua pressão arterial? Qual será a atitude do esposo quando souber que seu sogro adoeceu? E quais serão as consequências dentro de seu matrimônio? E poderíamos continuar fazendo perguntas sobre o desdobramento deste momento familiar por horas e horas. Pois se agregamos a carga de regras e conceitos sociais, ideologias, adesão às crenças e pensamentos religiosos, regras trazidas da ancestralidade e dos acordos práticos e tácitos dessa família, os desdobramentos daquela discussão podem chegar a ditar o futuro do matrimônio, a vida emocional e relacional do neto e talvez de alguma outra geração. Não estamos exagerando. Vejamos um outro exemplo, mas agora um exemplo gráfico. Nesta rede de relacionamentos familiar, vemos uma família em um equilíbrio utópico, cada um ocupando um nó na rede. Os relacionamentos interpessoais dentre os integrantes do grupo familiar são todos muito específicos e únicos para cada caso. Diferentes e específicos para cada matrimônio. Diferentes e específicos entre cada avô e cada neto, entre pais e filhos, etc. Mas o tempo passa e muitas coisas acontecem no relacionamento. Coisas que estressam, separam, fortalecem, angustiam, etc. Não importa o que. Porém, a consequência na inter-relação familiar serão observáveis, pois existe um movimento dos integrantes da família dentro dessa grade. Alguns saem totalmente dos seus lugares, enquanto que outros se deslocam. Em todo caso, cada um dos indivíduos que saem ou se deslocam dos seus lugares de pertencimento geram potencialmente muitos desajustes e enfraquecimentos na sua vida pessoal e também até poderão afetar a viabilidade desse sistema. Por favor, se alguém não compreende quais podem ser estas consequências, entre em contato com a gente, tá? O pai do esposo se separa de sua esposa e já não estará presente na vida do seu filho, nem na vida dos seus netos. Paralelamente, a mãe da esposa se indispõe com seu próprio esposo e se associa à filha, puxando a sua atenção e diminuindo o vínculo com o seu pai. Tudo isto incide no matrimônio central e surgem desavenças que trazem uma séria crise afetiva. Veja, os 4 filhos do casal assistem a toda esta confusão e não permanecem imunes a tais acontecimentos. O filho 1 se afasta do pai. O filho 2 se apega ao pai. O filho 4 sai dos assuntos verdadeiramente importantes da sua vida para se solidarizar com seu pai e não com a mãe. E o que pior, o filho 3 e sua família, esposa e filho, que é neto e bisneto,
por discordar de todo este imbróglio e agir de acordo, será excluído da vida familiar totalmente. É assim que os relacionamentos acontecem dentro de uma família, em uma empresa, em uma escola ou universidade, nas relações internacionais e em toda a interação pessoal ou social, pois o comportamento humano está sujeito às mesmas leis universais. Mas observe mais de perto e verá que enumeramos algumas consequências evidentemente negativas dos relacionamentos interpessoais. Mas o afastamento dos filhos, as separações matrimoniais, os ajustes posteriores aos desencontros do pai e da mãe, também trazem no seu íntimo soluções que, dependendo de alguns fatores, podem contribuir para a continuidade, a manutenção e até o crescimento do sistema familiar. Não todas são consequências negativas, porque os relacionamentos são complexos e a vida segue por caminhos imprevisíveis. Cada nova situação, cada mudança dentro do sistema familiar será uma oportunidade de crescimento e evolução. Os conflitos, por exemplo, são uma ótima oportunidade para isso. Para chegar a uma mudança no sistema, gerando novas características emergentes, é necessário evoluir e toda evolução necessita de novas dinâmicas de relacionamento, novos valores e de circunstâncias especiais. Com a visão sistêmica, a gente pode compreender facilmente que o grupo familiar ou sistema familiar, como preferimos falar, possui características autopoiéticas que permitem sua preservação, continuidade e manutenção, assim como tem outras características como hierarquia, padrões de comunicação, subsistemas, interdependência e mais, que não estamos mencionando neste momento, nesta reflexão. Depois desse primeiro olhar, desta primeira observação dos relacionamentos interpessoais, vamos fazer uma pausa e continuar no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz, até breve.